o armazenamento do celular acabou ficando cheio. Então eu não vou querer editar isso novamente, porque eu faço isso num aplicativo de celular. E na última vez que eu fiz isso acabou bugando, então vai ser parte 1 e parte 2. Eu acredito que eu tenha dito. Espero que você. Espero que o Flamengo tenha ganhado títulos importantes, que eu tenha escolhido uma profissão, que tenha assistido ao filme da Marvel no cinema, Morbius, Viúva Negra e Eternos. E acabei só assistindo Eternos no cinema, porque foi. Eu não sei se foi pós-pandemia. Eu acredito que eu ainda estava no. Foi no finalzinho de 2021, barra finalzinho um pouco antes. Não sei de fato, não sei, não lembro. Mas foi bom, eu assisti com o meu primo e eu acabei gostando bastante. Que você consiga ter atenção para. Aí eu cito aqui minha irmã. Que você consiga dar atenção para. E cito aqui a minha irmã. Que faça um bom estágio. E que se orgulhe. E que esse orgulho te deixe forte e não tóxico. Que apesar das dificuldades, seja forte, muito forte. Faça a sua história. Torne-se como Tesla, Einstein, Isaac, como Jó, como Paulo. E esse como aí me lembra muito um meme de um político específico, mas enfim. Eu vou citar esse como aqui muitas vezes, mas por sinal esse Isaac que eu cito, acredito que seja Isaac Newton, porque eu ficava admirando esses grandes gênios da história da humanidade e isso me marcava muito, e também esses personagens bíblicos. E continuando, fuja das Jezabéis. Nunca deixe de fazer o correto, mas deixe de fazer as coisas que a maioria dos jovens fazem, que nessa época eu julgava que eram coisas ruins, o que não necessariamente era de fato. Eu poderia ali não ter uma habilidade social que hoje eu tenho, que apesar disso não é mega exemplar, não é, tá longe disso, mas eu julgava bastante, eu acho. Não à toa eu teria feito mais coisas do que eu teria feito, do que eu achava estranho naquela época, mas enfim. E aqui eu começo a agradecer os meus amigos. Obrigado, e agradeço eles e digo pela amizade e pelo que fizeram por mim. E aqui eu agradeço outros colegas de sala pelas conversas e brincadeiras, porque eu acabava rindo muito das brincadeiras mesmo de colegas de sala que eu não era próximo. Então, aquilo também era ótimo pra mim, aquilo era muito engraçado. Obrigado. E aqui eu cito algumas meninas aqui. Eu digo obrigado pela inspiração, porque elas eram muito estudiosas, eu acabava me inspirando nelas para ser tão bom quanto elas eram. Aqui eu acabo agradecendo uma pessoa específica, um colega de sala, o mesmo colega que eu havia dito antes que ele também citou. Bem, tive que sair do meu quarto porque minha irmã chegou. E continuando, só para finalizar, eu agradeço um colega de sala. E esse colega é justamente o que o meu amigo, que eu vi 2 dias atrás, ele havia citado que ele também sentia muita falta pelo pessoal ter se afastado. Nós não éramos amigos, mas aqui eu agradeci ele por uma conversa sobre Dragon Ball. E isso foi interessante, porque acho que na época nós poderíamos ser mais amigos se não fosse a pandemia e o afastamento de tantas pessoas ali. Aqui eu acabo agradecendo 3 professores. Agradeço a moça, que eu falei que eu gostava muito dela. Eu agradeço ela pelo sentimento e experiência. Eu disse obrigado mãe, pai e irmã. Nessa parte só são obrigado. Obrigado professores, obrigado tal. E obrigado Senhor por tudo. E por último tem, continue virando o rosto quando elas passarem e continue estudando. Essa parte de continuar virando o rosto quando elas passarem é porque, enfim, um comportamento besta, um comportamento simples, mas que quando você para analisar incomoda as pessoas percebem que no caso
Se passar um grupo de meninas ou uma menina específica, as pessoas irem e virarem o rosto, barra homens fazerem isso. E na época eu fazia de tudo para não ter esse comportamento. De quando alguma mulher passar e lá e virar o rosto pro lado contrário, justamente para não acabar olhando e, enfim. Isso é bom. Algo que mantenho até hoje, o que não me torna melhor do que homem nenhum, mas é o mínimo. Acredito que é o mínimo para um bom um bom comportamento social, ter essa consciência e não acabar se expondo e se aproveitando talvez de uma exposição de outra pessoa. Enfim, e seria isso. Algo de fato simples e me marcou muito. Hoje eu acabei revendo ainda por cima o Instagram da minha turma e tem poucas fotos, porque no início de 2020 teria bem mais, com toda certeza. 2021 teria muito mais. E diferente de outras turmas, nós só registramos o 2019 praticamente. O 2020, nós pegamos fotos do início de 2020 e algumas fotos de 2019. E 2021 não teve nada novo. Não teve nada. Tudo online. Tudo uma carga horária baixa. Aulas EAD, em que, sinceramente, não só eu, mas muitas pessoas, tenho certeza, colocavam a aula ali para passar, dormiam. Às vezes apareciam para dizer que estavam em aula para não receber falta por causa da chamada. E isso foi algo triste parando para pensar hoje em dia. Na época eu achava em algum grau bom, mas ainda assim existiam críticas. Eu lembro que o meu amigo ficava falando como era ruim ter aulas assim. Mas ninguém teve culpa. Nós tivemos o azar de cair durante uma pandemia, algo que não, do mesmo grau da Covid, não acontecia desde a gripe espanhola, em 1918 ou 19. Acredito que era 18. E basicamente 100 anos depois, quase 100 anos, um pouco mais, chega uma nova pandemia global. Apesar que pandemia já seria global, enfim. E é triste demais, é uma coisa que dá até raiva de lembrar, causa agonia de ter tirado isso de mim, de ter tirado isso das pessoas, apesar que não é algo que eu controlo, não é uma força que eu poderia mudar, uma situação que eu mudaria e que estaria sob meu controle. É difícil ser estoico quando se passa por isso. É difícil ter percebido que a gente, quando eu digo a gente, eu e o pessoal da sala, perdemos esse direito de sermos adolescentes em uma escola. Que é algo que espero que o pessoal de hoje lá tenha, e realmente tem até hoje. Já aconteceu de entrar a turma de 2023, já sem a pandemia, e fizeram todo o período até 2025, em que finalizaram com as aulas completas no novo campus. Eu tenho inveja deles nesse ponto. Inveja no sentido de que eu queria ter tido isso. Não inveja da pessoa em si ou da conquista dela. Talvez seja da conquista, mas seria esse sentido de querer ter vivido o que elas viveram, que não aconteceu. A turma da minha ex-namorada até então é um caso complexo, enfim. Eles fizeram, a turma dela, fizeram não, foi uma cápsula do tempo, estava tentando lembrar desse nome. E eles enterraram e vão abrir, acredito que em 2030, e já está próximo, já que ela terminou em 2023. Então, e no caso dela, ela entrou em 2021, teve aula ali online, mas no final do ano ela teve aula prática. E 2022 e 2023 foi prática apenas.
Eu não tive isso. Eu não tive. O pessoal não teve. Minto eu. Nós tivemos aulas práticas no finalzinho de 2021, mas que nem se comparavam. E a última vez, eu acho que eu comentei isso também, que toda a turma se reuniu, todas as pessoas sem exceção, foi em uma prova que supostamente nós éramos obrigados a fazer, senão não iríamos receber o diploma. Eu acho que era alguma prova de avaliação do MEC, algo parecido, eu suponho. Foi a última vez. E se na época eu tivesse lembrado, talvez teria conseguido devolver as cartas naquela mesma época pro pessoal. Talvez teria conseguido pegar essas cartas no IF e, enfim, ter devolvido. Mas tem pessoas que eu acho que eu nem nunca mais vou ver na minha vida, além das redes sociais, porque muitas se mudaram, outras, não sei, nem faço ideia do destino. Algumas ainda mantenho não contato, tirando os meus amigos, claro, e tirando as redes sociais, na verdade tirando só o Instagram. Tem algumas que eu mantenho no WhatsApp, então vemos os status uns dos outros de vez em nunca, algo muito raro. Mas foi bom, foi muito bom. E talvez por causa disso seja um dos vários motivos do meu saudosismo exagerado e que continua sendo reforçado por mim mesmo. E ainda tem esses elementos, como as cartas do pessoal, que me fazem relembrar ainda mais, me fazem viver isso de forma ainda mais pesada. Lembro que eu e minha turma nem tivemos colação de grau. Eu, minha turma, os que entraram em 2019, a turma que finalizou em 2020, não tivemos colação, não tivemos nenhum encontro, nada. Não tivemos nada, não sobrou nada pra gente em relação a isso. Teve um último encontro do pessoal, que é a foto que tem no Instagram da minha sala, minha antiga sala, que foi um evento em que o pessoal se juntou, chamou alguns professores, eu acredito que 2 ou 3 foram, que foi em uma chácara aqui, eu acredito, não chácara, mas um local que o pessoal aluga, que tem piscina, enfim. E não foi só as pessoas da minha turma, mas da outra turma de meio ambiente. Foi ali uma despedida, mas foi poucas pessoas, eu próprio não fui. Na época eu não sabia usar Uber, acredito que foi no início de 2022. E apesar disso, eu lembrei que no próprio 2022 aconteceu de ter realmente, de fato, um último evento que foi em algum local do outro IF, que é o IF da capital, em que algumas pessoas se juntaram e acabaram indo e eu acabei indo também. Foi algo muito simples, mas acabei lembrando que foi realmente o último encontro ali das pessoas. E acabou indo, além de mim, o pessoal da outra sala, e dessa vez foram bem mais pessoas, que também foi interessante, também foi bom. Apesar que eu havia esquecido desse momento também. Acabou que nenhum dos amigos mais próximos meus acabaram indo, que são os amigos da escola municipal e da escola estadual. Mas os outros acabaram participando e foi legal. Talvez, se fosse atualmente, com tanto tempo já se passando e talvez eles lembrando de uma forma tão nostálgica quanto eu, tivesse sido diferente. Porque quando se é adolescente, se termina o ensino médio e talvez queiramos passar essa fase da nossa vida, mas quando a vida vai indo adiante e a gente percebe que vão existir momentos tristes, momentos pesados, momentos difíceis, que a vida é assim de forma definitiva para todas as pessoas. Vivemos em maior parte em algum grau de sofrimento, com momentos de alegria. Mas enfim, acaba que depois que isso passa, a gente percebe que, caramba, naquele momento, apesar da nostalgia também influenciar isso, mas naquele momento era bom, tinha momentos melhores, era melhor do que hoje.
para algumas pessoas pelo menos. Então acredito que se fosse hoje em dia, novamente aí o hipotético, brincando com o hipotético, as coisas teriam mudado. Talvez, não diria todas. Todas é demais, porque muitas pessoas saíram ali magoadas, saíram tristes ali. Mas boa parte, mais pessoas com certeza teriam participado desses eventos, que teria sido ótimo. Teria sido espetacular. Teria sido sensacional. Ainda sonho com isso? Vai acontecer? Com certeza não. Mas teria sido legal. Teria sido de fato. Seria legal. Seria legal. Vai acontecer? Não sei. Pode acontecer encontros ali mais isolados. Bem mais isolados, como os que eu faço com os meus amigos. Em que pequenos grupos daquela época se juntam. Mas não é todo mundo. E enquanto isso o tempo vai passando, algumas pessoas, um colega de sala já é pai, um ex-colega daquele tempo já é pai. Naquela turma já existem moças que já são mães, se eu não estou enganado. Uma pelo menos eu tenho certeza que sim. Algumas pessoas já são casadas, outras já possuem uma vida estruturada. Então, para eles passou. E talvez o problema é que para mim não passou ainda. E não sei se vai passar. Talvez aí com a terapia isso seja resolvido. Porque para eu poder fazer estágio na área eu tenho que fazer terapia. Já que para atender você tem que estar em terapia, é essencial. Principalmente você como estudante. Então, para ajudar outras pessoas é necessário ser ajudado. E talvez esse seja meu foco principal. Em entender o porquê eu sinto isso. E meu comportamento também não ajuda. Se for olhar do ponto de vista da terapia cognitiva comportamental, talvez tenham sido os meus comportamentos e os meus pensamentos que me fazem sofrer em algum grau com isso, com essa grande nostalgia.